they say. I'm sure you've seen that the Vatican and the Pope and the President have been in the news lately. So as a Catholic, what does it feel like to be, in the middle of that? I thought it was going to be an easy question. This is kind of a tough question here. Nope, no easy ones. So here. Não é uma pergunta difícil, é uma pergunta fácil. Só que ele é manipulador do público, ele perde pontos. Então ele não quer perder pontos com o público. Tá bom, a gente já vai chegar lá. Vamos ver o que ele tem para dizer. Here's the thing about this. Ele deveria ignorar a política pública, né? Não, o religioso não deveria mexer com isso. Isso significaria laicidade, né? Uma laicidade radical. Uma laicidade radical. Bem radical, né? Não é só uma questão de instituição, é uma questão que você pode falar. É uma laicidade muito radical. Mas para ele não convém, né? Porque toda a carreira dele é exatamente, dos outros paspalhos todos, é usar a religião que a maioria tem, para dizer, olha, eu sou um de vocês. É um identitarismo muito claro. Então ele não pode, né? É evidente. É óbvio. O óbvio está acontecendo aqui. Por enquanto é só o óbvio. O interessante vai chegar agora. Agree with that. I actually think that it's a good thing when Christian leaders, whether they're Catholic or Protestant, part of preaching the gospel is talking about how the gospel applies to the issues of the day. So I've never been one of these people who say that you should never have, Christian leadership not talking about politics, or frankly, political leaders not talking about their Christian faith. But I do think that we have to remember that, each of us has our own role. I'm the vice. Então você está dizendo a mesma coisa, né? É a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Não pode, mas pode. Mas não pode, mas pode, né? É a mesma coisa, né? Então cada um no seu quadrado, o religioso vai lá falar de religião, a gente que é político deixa a gente falar de política e tal. É a mesma coisa, né? Só que é só quando é contra você, não é? Que incrível. Veja, é a mesma coisa, né? Ele disse, olha, eu não sou dessa opinião, mas sou dessa opinião, só quando é contra mim, né? Aí eu sou... Incrível, é de fato incrível mesmo. Mas isso não é ainda a parte boa vai chegar. President of the United States. The fundamental way I understand my role is that I'm trying to take the lessons, the moral truths that are rooted in Christianity, and I'm trying to apply them to a whole host of complicated real-world scenarios. Eu li isso, foi há 2 dias atrás, né? O colega me corrigiu aqui, foi há 2 dias. Mesmo quando... Sartre, né? Mesmo quando você pega o texto, o sinal, ou seja o que for, é você que interpreta para o caso concreto, né? E você percebe, você é que faz a leitura daquilo que está escrito para um negócio de 2000 anos atrás, e aí você coloca no seu tempo. Não tem Deus, é você que faz, né? É você que faz. Então, estamos só entre nós, percebe? Thank you. So my job is to apply moral truth to try to do the best thing for the American people. That's my job. And that's the President of the United States' job. And of course, he's the person who leads our administration. The Pope's job is to preach the gospel. Okay? Então ele pega e lê o texto, não, ele tem que interpretar o texto para aplicar na realidade concreta. É o mesmo trabalho. Veja, eu quero mostrar para vocês que incrível tudo isso é. Isso é muito incrível. Veja, sabe o que está acontecendo aqui? O reconhecimento de que Deus está morto. No seguinte sentido. Ora, ele vai pegar o texto para validar as coisas que ele faz. O outro cara vai pegar o texto para validar as coisas que ele faz. É uma disputa entre pessoas. Você pega o mesmo texto e ele pode dizer uma coisa para um e o expresso oposto para outro. Era o que Nietzsche estava tentando avisar. Na passagem do louco em Gaia Ciência. Tá? Era o que Nietzsche estava tentando avisar. Não especificamente nesse contexto de ler texto bíblico, não era disso, mas que não as pessoas vão passar a perceber que somos nós mesmos que estamos fazendo as coisas, né? A gente pode reivindicar alguma coisa acima da gente, mas não tem, né? É a gente que está fazendo as coisas. Mas tá bom, vamos chegar lá, vai ser bem legal esse vídeo. And again, I think that sometimes in the context, like, it doesn't bother me, even when I disagree with him. And I have a lot of respect for the Pope. I like him. I admire him. I've gotten to know him a little bit. It doesn't bother me when he speaks on issues of the day, frankly, even when I disagree with how he's applying a particular principle. So the most obvious example is, it has frustrated me that some of the Catholic clergy have attacked mercilessly the Trump administration on immigration. Então, veja, é a mesma coisa, né? Veja, se tem um monte de
pregadores católicos dentro da instituição católica que dizem contra a administração do Trump, é porque eles são pessoas. Você é pessoa também, né? Você é pessoa, ele é pessoa. São duas pessoas, não é? E aí você está dizendo, eu não gosto quando ele me critica, não é? Oh, se fossem só pessoas. Vamos lá. It is a constant idea that somehow everything that the Trump administration does when it comes to securing our borders is inhumane. É, exato, né? Pessoas interpretam que aquilo é desumano, porque são pessoas e elas têm as opiniões delas, né? Aí ele vai dizer, ele vai usar Tucoque, né? Ele vai dizer assim, mas e a outra coisa, né? É desumano isso. O que a gente faz é desumano. Mas não é desumano deixar crianças entrarem, sei lá, não é desumano deixar entrar droga que vai ferrar o nosso país? Sim, uma coisa é uma coisa, a outra coisa é outra coisa. Pode ser, veja, nem precisa se argumentar que é ou não é desumano deixar entrar droga dentro do país, etc. O que está sendo dito é que você, para impedir droga, está sendo desumano também. Entende? Mas tá bom, vamos lá. And my constant response to that is, how is it humane to allow drug traffickers and sex traffickers to bring little kids across the southern border? Amen. Não é humano deixar, veja, ainda que tivesse, veja, eu estou abstraindo a questão empírica, porque nem sei se isso que ele está falando é verdade. Não, beleza, é desumano deixar pessoas trazerem crianças para serem exploradas, etc. O Epstein que o diga, né? De fora do país, etc. É desumano, mas a gente está dizendo que você está dizendo que vai combater o negócio, está fazendo outra coisa desumana, tá? Beleza? Não vamos escapar para fora disso aqui, tá? Não vamos deixar ele escapar para fora do assunto. Mas e a outra coisa? Sim, a outra coisa é a outra coisa. Está dizendo que você está fazendo, né? Quem está dizendo isso não sou eu. Quem está dizendo isso são os pregadores católicos que ele disse que está reclamando. Então, vamos lá. How is that humane? Lacrou, né? Lacrou pra caralho com Tucoque, lacrou. But again, I'd almost rather have the conversation. So I kind of like, even when there's disagreement, I like it when the Pope comments on questions of immigration. I like it when the Pope talks about abortion. I like it when the Pope talks about matters of war and peace, because I think that at the very least, it invites a conversation. So I think some people, their reaction to this is to say, well, he shouldn't have said that. And look, there are certainly things that the Pope has said in the last few months that I disagree with. Let me just... Eu achei incrível, cara, é incrível. Veja bem, católico é católico exatamente porque ele tem a liderança lá, em última instância, do Papa, né? E aí ele tá dizendo assim, eu sou católico. Eu te pergunto, beleza, você é católico, exatamente por que você é católico? Porque você não é protestante. Você não cria uma versão protestante sua, porque assim, veja só, é o líder da igreja falando sobre a coisa mais séria do planeta, que é matar pessoas, né? Não matarás é o número 1, né? Não matarás é o número 1. Aí, beleza, pode matar de vez em quando? Pode matar de vez em quando, né? Aí tem que pensar aí, porque a vida é dura pra caralho, pode matar de vez em quando. Aí quem tem que dizer, como é que a elaboração veio de onde? Não é cada um faz o que quiser, né? Tem uma elaboração para ser católico, né? No catolicismo a ideia é essa. Então tem uma tradição, essa tradição veio de onde? Bom, desde Aquino escreveu sobre guerra justa. E o que significa guerra justa? Quem interpreta isso? A igreja, não o Zé, que se diz eu sou católico. Ou seja, tem literatura sobre isso. O que significa guerra justa tem décadas, centenas de séculos de literatura, em última instância, Papa, né? É isso, Agostinho de Hipona. Né? Certo? Não é o José, né? Não é o José qualquer, senão... Não queria dizer para você não, mas você não é exatamente... Vamos lá. Just take like one very concrete example related to this conflict in Iran. So the Pope said something where he said, and I'm gonna try to remember the exact quote, but he said that God is never on the side of those who wield the sword.
God is never on the side of those who wield the sword. I'm pretty sure that he said that exact statement. Now, on the one hand, again, I like that the Pope is an advocate for peace. I think that's certainly one of his roles. On the other hand, how can you say that God is never on the side of those who wield the sword? Was God on the side of the Americans who liberated France from the Nazis? Was God on the side of the Americans who liberated Holocaust camps and liberated those innocent people from, those who had survived the Holocaust? I certainly. É porque, veja só, o cinismo é monstruoso, né? E o Papa se pronunciou porque o presidente da República dos Estados Unidos disse: hoje à noite morrerá uma civilização. Guerra justa não implica extermínio de uma civilização. Certo? Não é isso que está escrito em Agostinho de Hipona. Extermínio de uma civilização não é equiparado à legítima defesa. Não é equiparado à legítima defesa. É tão simples quanto isso, tá? É tão simples quanto isso. E aí, veja, extermínio de uma civilização. Por isso que o Papa abriu a boca, o Papa estava caladinho na dele. Extermínio de uma civilização. Peraí, pô, não é isso. Nem Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona é uma bosta do caralho, por causa que tem essa tese da guerra justa, é uma bosta do caralho. Mas não tire o cara para pior, né? O cara já é ruim o bastante sozinho, né? Extermínio de uma civilização não é a mesma coisa que legítima defesa, né? Vamos lá. I think the answer is yes, and I agree. Jesus Christ does not. I agree. Jesus Christ certainly does not support genocide. Whoever. Pois, né? Aí você ameaça genocídio, aí o Papa fala: peraí, tem a galera que tá se passando, aí vocês ficam putos. Que caralho, é incrível. Ele ameaçou genocídio, ele foi no Twitter e falou: genocídio, hoje, ele marcou data, hoje à noite, se não resolver é genocídio. Yell that out from the dark. He certainly does not. I think that's pretty easy. I think that's a pretty. Vai chegar, vai melhorar. Calma que não acabou, não. Okay, so here's a guy. Let me just say this. This is a guy. No. First of all, random dude who's shouting. Can I finish my point and then I'll respond to what you just shouted? Is that okay? Okay, great. Yeah, can we give him 1 second to answer this? So let me just finish this question on the Pope, and then I want to respond to what this guy said. So, number one, when the Pope says that God is never on the side of those who wield the sword, there is more than a 1,000-year tradition of just war theory. Meteu essa. Ele meteu essa. Tá. Okay? Now, we can, of course, have disagreements about. Aí é mole, né? Guerra justa é o quê? Então é o que a gente pode discordar. Para mim, guerra justa é entrar na internet e falar que hoje uma civilização morre, né? Cada um pode discordar, cada cabeça é sua sentença. É incrível. Cada cabeça é sua sentença. Percebe o que eu tento demonstrar há muito tempo? Na medida em que cada um pode discordar, cada um pode fazer o que quiser, cada um pode não sei o que, etc. Vai ser engraçado isso. Vamos lá. Whether this or that conflict is just, but I think that it's important, in the same way that it's important for the Vice President of the United States to be careful when I talk about matters of public policy, I think it's very, very important for the Pope to be careful when he talks about matters of theology. And vamos ouvir de novo. This or that conflict is just. Beleza. Cada um a gente pode discordar, né? Mas acho que é importante da mesma forma, que é o quê? But I think that it's important, in the same way that it's important for the Vice President of the United States to be careful when I. Tá bom, então o presidente dos Estados Unidos e eu, né, o vice-presidente, temos que ser cuidadosos, né? Cuidadosos quando estamos falando de questões de política pública. Talk about matters of public policy, I think it's very, very important for the Pope to be careful when he talks about matters of theology. It's very, very important for the Pope to be careful when he talks about matters of theology. I think it's very, very important for the Pope to be careful when he talks about matters of theology. I think it's very, very important for the Pope
to be careful when he talks about matters of theology. Puta que pariu, velho! Puta que pariu! Ele colocou ensinar o padre a rezar missa no nível planetário, né? Caralho! Ele colocou no nível. Ele escalou ensinar o padre a rezar missa. Eu acho que esse Papa tem que tomar cuidado quando ele for falar de teologia. Esse cara, doutor em teologia, esse cara, doutor em teologia, que foi escolhido pela igreja que eu faço parte, pelas lideranças que eu entendo que são escolhidas por Deus. Como é que é? Vicário é o nome de Cristo. Segundo a minha própria crença, não é nenhuma instituição humanamente definida, né? Que escolheu. Eu não estou dizendo para ele, olha, tem que tomar cuidado quando for falar especificamente de política. Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo matéria de teologia. Se eu fosse ele, eu tomava cuidado para falar assim. Aí veja a comparação. Ele deveria tomar cuidado para falar de teologia católica, esse doutor escolhido por todas as lideranças máximas do planeta Terra, da instituição que eu valido como instituição que não foi colocada aqui por homens, mas por Deus. Ele deveria ter cuidado para falar de teologia da mesma forma que eu tenho cuidado para falar de política. Maneiro, né? Ele comparou a atividade secular dele à atividade divina do Papa e disse que esse cara tem que tomar cuidado. Quer dizer, ele é colocado por um bando de idiotas que votam, né, porque as pessoas votam. A instituição dele, se ele é católico, significa que aquela escolha foi sagrada, porra. E ele diz para esse cara, olha, assim como eu, ele se comparou à escolha sagrada. É incrível, é incrível. And I think that one of these issues here is that there has been, again, hey, random dude screaming, I told you I'd respond to your point. I just want to respond to this question first. But I think one of the issues here is that if you're going to opine on matters of theology, you've got to be careful. You've got to make sure it's anchored in the truth. And that's. Puta merda. Você tem que tomar cuidado, hein, seu Papa, em falar em matéria de teologia. E como se fosse um tema difícil, né? Presta atenção. Excomungaram o Spinoza por muito menos, né? Veja só, como se fosse uma matéria difícil, né? Ameaçar de extermínio uma civilização não é guerra justa. Tem critérios para guerra justa. Nem a guerra que está acontecendo agora, nem seu tótum, né, em seu início, nem ela encaixa em guerra justa de Aquino. Nem ela. Porque você tem que ter uma ameaça iminente. Porra, é a estrutura básica de legítima defesa levada a nações. Quem atacou foi os Estados Unidos como uma guerra de oportunidade. Esse é o momento em que a gente tem a mira na cabeça desse. Uma guerra de oportunidade não é o mesmo que guerra justa. Essa já era fácil. Mas ameaçar uma civilização inteira. Puta merda. Vamos lá. Mas ele ainda tem a cerejinha. Acabou não, a cerejinha. One of the things that I try to do, and it's certainly something I would expect from the clergy, whether they're Catholic or Protestant. É uma coisa que eu tento fazer, e se eu fosse vocês clérigos, protestantes ou católicos, eu tentaria fazer também. Ele disse, eu faço, se eu fosse você, Papa, eu faço. Aí ele meteu. Ele encerrou com essa aqui, ó, de novo. Ó. Matters of theology, you've got to be careful, you've got to make sure it's anchored in the truth, and that's one of the things that I try to do, and it's
Ah, ele não só é melhor do que o Papa na sua área, mas olha, eu tomo cuidado em questões de teologia. Vocês têm que tomar cuidado aí também, né? Eu daria essa dica para o Papa. Caralho. Certainly something I would expect from the clergy.